Olá, gente! Começa agora o nosso Band Empresarial. Primeiro, agradecer a todos os nossos patrocinadores e a sua audiência. Dizer para vocês que toca lá, que está saindo também no YouTube, se inscreve, hein? Estamos aqui no Salvador Boat Show, na Marina, esse lugar lindo, maravilhoso, e trazendo para você um evento que tem movimentado bastante para explorar essa coisa linda que nós temos, que é a Bahia de Todos os Santos. Muita informação bacana. Não esqueça não, acompanhe a gente e fique comigo. Band Empresarial com Thalita Vicentini, que é a diretora-geral do Salvador Boat Show, aqui nossa Marina, aqui na Bahia, um lugar maravilhoso que ela teve a oportunidade de estar fazendo esse evento que tem conquistado todos nós. Thalita, bem-vinda ao nosso Band Empresarial. Eu que agradeço a oportunidade de você estar me recebendo aqui para poder contar um pouco, né, para todo mundo o que é esse Salvador Boat Show. Primeiro, a ideia, né? Eu acho que todo negócio bom, bacana, nasce da ideia. E por que a escolha exatamente do produto aqui em Salvador? A gente sempre teve um desejo muito grande, né, de fazer uma feira no Nordeste brasileiro. E aí a gente começou a pensar onde realizar um evento como esse, né? E Salvador foi a escolhida por toda essa frente navegável que a Baía de Todos os Santos permite, né? A gente fala muito aí, né? É a maior baía aqui do Brasil e a segunda maior do mundo. Então não faria sentido a gente dar o nosso pontapé inicial sem ser em um local onde tem toda essa possibilidade de ampliação dessa vida náutica. Isso eu sou suspeito para poder concordar com você, viu, Thalita? Mas me diga como é que tem sido o reflexo, como é que foi a adesão dos empresários que vieram aqui expor seus produtos, que vão diversos produtos aqui, né? Sim, esse é o bacana, né? A gente trouxe esse nosso projeto agora em versão boutique aqui para Salvador para poder mostrar um pouco do que é esse segmento, né? Então, assim, pensando um pouco em produto, serviço, inovação, tecnologia. Então, a gente trouxe um pouco desse universo, além, é claro, das embarcações, motoaquáticas, para que as pessoas pudessem conhecer um pouco mais do que é esse meio náutico e um outro grande diferencial, né? Poder caminhar sob a Baía de Todos os Santos através dessas estruturas flutuantes que tem aqui no evento. Fizeram aqui um lugar maravilhoso, onde tem todas as exposições das embarcações e uns lounges maravilhosos, onde você vai degustar vinhos, vai degustar petiscos maravilhosos e bater o papo diante dessa visão maravilhosa. Mas me diga o seguinte, aqui a gente tem um programa empresarial muito focado nessa questão da Bahia. E que por muitas vezes eu sempre me perguntava por que a gente explora tão pouco algo tão maravilhoso como a gente tem aqui. Como é que você compara, Thalita, a relação daqui com o que você está acostumada, você faz por aí afora, Marina da Glória, tanta experiência. O que é que você entende? Sim, hoje realizamos 6 eventos, né, em todo o Brasil. E a gente, dia 4 de setembro, a gente fez um congresso aqui. Tá. E ali a gente pôde entender um pouco mais o que era Salvador, o que era o Nordeste, o que era a Bahia, né? Então, assim, a gente entende que aqui tem muita oportunidade de desenvolvimento desse mercado náutico. Não só de novas pessoas estando imersas dentro desse meio através da embarcação, mas muito além do que isso, né? Porque o náutico não é só isso, né? Perfeito. É o que o barco também proporciona. Os esportes, como velejar. A gente veio aqui na primeira visita, a gente ficou impressionado com o vento. O quanto velejar aqui é uma oportunidade grande, né? Então, olhando para cá, a gente entende uma oportunidade única, incrível de desenvolver com infraestrutura, novos entrantes, mais oportunidades esportivas. É um conglomerado de coisas que pode oferecer muito mais coisa para quem não conhece, para quem já está dentro e muito mais do que isso, né? A gente fala sobre o meio náutico, ele ser algo diferenciado, porque você pode estar embarcado e ir em diversos lugares, né, pelo mar, mas também você tem que parar, atracar e consumir o serviço local, né? Abastecimento, gastronomia, hospedagem, por que não a hotelaria ser uma complementação desse meio náutico, né? Então a gente conseguiu enxergar
inúmeras oportunidades aqui e por isso a gente traz um evento deste porte aqui para Salvador. Muito bom, e aqui eu de novo convoco vocês, venham ver que está maravilhoso. E vou como última pergunta, Thalita. Claro. Vamos partir para o Salvador Boat Show 2, o que é que você acha? Vamos ampliar isso daqui. Você está percebendo por essa primeira experiência que está tendo, de que houve aceitação, aderência para que a gente possa partir e explorar muito mais, tantas ilhas, tanta coisa maravilhosa que a gente possa fazer aí, gerando emprego, renda. Isso né? mesmo. Isso mesmo, muito bem trazido, né? Emprego através desse setor que é algo tão grandioso, né? Um trabalho 100% artesanal, então quanto mais embarcações comercializadas, mais empregos são gerados. Mas é claro, a gente tem algumas pretensões, né, para o ano 2, sem dúvida é trazer mais marcas aqui, né, para o Nordeste. Como isso, né? Conseguir trazer e atrair mais expositores do Brasil inteiro para poder trazer os seus produtos e serviços para cá, além de atrair mais visitantes, ampliar o show em si, né? Então a gente enxerga aqui inúmeras oportunidades e não só olhar o mercado fora daqui, mas também olhar muito para o mercado local e poder ajudá-los a potencializar os negócios através da nossa plataforma, que é a realização do show. Então, com certeza, para o ano que vem, a gente pretende ampliar, trazer mais produtos e serviços e voltar um olhar ainda maior para o local, onde existem lojas, serviços, produtos que ainda não estiveram aqui, mas eu não tenho dúvida que depois da realização desse, não vão querer ficar de fora da próxima edição. Eu tenho certeza disso, incluo dizendo que eu fui a um evento desse e tinha festas produzidas aí por tudo quanto é canto, as embarcações iam, ficavam lá, e um sistema não só de divertimento, de passar o final de semana, não só para quem tem a embarcação, mas quem convive e quer conviver com essa Baía de Todos Santos, que é maravilhosa. Sem Thalita, dúvida. Muito obrigado, desejo para você que esse evento se multiplique cada vez mais, porque eu acho que é uma nova economia, que é a economia do mar, que a gente está trazendo com eventos como esse. Parabéns e conte sempre aqui com a gente, com o Band Empresarial. Muito obrigada pela oportunidade de novo e espero te ver aqui mais dias, hein? Para poder conferir um pouco mais de perto tudo que tem por aqui. Band Empresarial, e agora falando com a pessoa que todo mundo aqui de alguma forma passa por ele. Ela é a pessoa que representa com certeza toda a parte náutica do Brasil. Eduardo Coluna, presidente da Acobar. Prazer por demais você estar aqui em nosso Band Empresarial. E primeiro, parabéns também por conseguir trazer um evento como esse, desse porte, juntamente com todas as meninas aí que estão trabalhando fortemente aqui para Salvador. Muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. A Bahia tem um potencial gigantesco. Quando você olha, navega por essa Baía de Todos os Santos, se eu não me engano, a primeira ou segunda maior baía tropical. Segunda maior baía navegável. Segunda maior baía navegável. Então, num clima que é a temperatura boa o ano todo, Verdade. é tudo muito favorável. Realmente a Bahia precisa que busque essa prática, esse potencial tem que alcançar, porque ela ainda representa pouco do número global nacional. Hoje a gente tem uma frota... Se a gente for comparar, Eduardo, como é que a gente está posicionado nisso aí? Tem mais ou menos uma ideia de relação à frota? Tem, olha, a frota nacional inscrita ativa hoje são 1.060.000 barcos no Brasil. A Bahia, o Distrito da Bahia, que é o segundo distrito naval, ele tem 50.000 barcos inscritos. Nossa. Isso representa 5%. Então, por um lado é pouco, mas por outro lado mostra o tanto que pode ser alcançado. Exatamente. Porque se você pegar a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, litoral, as águas interiores, só ali você tem praticamente 50% dessa frota. Então é natural que todos os lugares que tem o turismo náutico, que tem a náutica, a água, né, por assim dizer, não só litorânea, mas águas interiores, ela pode ser desenvolvida. E quando isso começa, a crescente é acentuada. Ô Eduardo, não tem muito uma mácula colocada de que para poder acessar o mar, você tem que ter recursos, tem que estar voltado para o poder aquisitivo mais alto. E quando a gente vê e roda por aí afora, vê que não, que é extremamente acessível e que de alguma forma a gente tem um papel até de socializar e mostrar que não é assim, todo mundo de alguma forma pode acessar isso, né? Exatamente, isso foi muito assim antes.
assim como aquela coisa de que barco é só para quem tem muito poder aquisitivo. Eu até costumo brincar, só se for então para quem compra tem o poder aquisitivo e alimenta toda uma cadeia, um efeito Robin Hood, né? Porque gera muito emprego. O barco ele é artesanal. Então, quanto maior o barco e quanto maior o volume de barco que você produzir, você vai precisar de mais gente. Você não tem como otimizar uma produção maior e produzir barcos maiores com o mesmo pessoal. Ou você vai escolher, você vai então fazer menos, ou vai fazer barco maior, mas não é o que acontece. Todo mundo cresce, aumenta a quantidade de barcos produzidos e aumenta o tamanho dos barcos, porque quem entra para o setor costuma entrar num barco menor ou num barco médio, também acontece, e vai passando para os barcos maiores. Então, o emprego, a mão de obra é intensiva. E depois do barco fabricado, eu até costumo dizer que o barco é o primeiro, é o menor dessa história, porque depois dele pronto, aí você tem a marina, o marinheiro, a assistência, aí vem o turismo náutico. Então, o retorno é muito grande. Aí você pega um evento como esse, que inclusive está sendo nas águas mesmo, literalmente, porque ele está todo na água, né? E, se eu não me engano, até o primeiro nesse formato, exatamente, 100% na água. Isso traz as pessoas para ter o contato com o barco, fazer um test drive, ver a marina. Então, isso abre o caminho, sem dúvida. E me conte com relação às embarcações. Como é que nós estamos em relação às embarcações nacionais? Como é que elas estão em relação à tecnologia, à navegação dela, em relação, inclusive, a outros países? A gente visita por aí afora e vê, de alguma forma, eventos como esses gigantescos, mas com pouco acesso das nossas embarcações. Como é que está isso em relação, hoje, a eventos feitos aqui? Olha, excelente pergunta. Hoje a gente tem um parque industrial bem robusto, tem muitos estaleiros exportando. Então, para você exportar, competir num mercado como, por exemplo, Estados Unidos, você no Brasil produz aproximadamente 4.500 barcos por ano, a produção nacional. Os Estados Unidos são 330 mil barcos. Nossa! Então você imagina que para competir lá, o barco tem que ter design, tem que ser bem construído, tem que ser certificado, e as empresas brasileiras estão conseguindo exportar. Agora teve o Fort Lauderdale Boat Show na Flórida e tinham muitos estaleiros brasileiros expondo com as embarcações, e é um trabalho que começou, que vai, né, ao longo do tempo e que está dando resultado. Então, o que eu costumo dizer é que essas empresas, elas têm o pé firme no Brasil, têm que continuar aqui, jamais desprezar o mercado nacional. Que nós temos, né? Exatamente. Mas exportar também é bom porque te fortalece. Você melhora os produtos, você também otimiza os custos, compras de equipamentos, porque aí você produz uma quantidade maior. Então, a qualidade, hoje, a tecnologia do barco nacional não fica devendo nada para nenhum barco de nenhum país. Isso é informação importante, gente, porque muito se fala em Mapude que aqui não poderia, mas a gente tem batido muito nessa tecla de que muitas coisas maravilhosas são produzidas aqui. Bahia também tem seu lugar de destaque e que de alguma forma comprovado aí por Eduardo. Eduardo, por fim, o que é que você entende que possa ser feito? Quais são os desafios que passa a Copai, que a gente tem que trabalhar em cima disso para que a gente possa avançar com passos mais firmes e seguros? Olha, o Boat Show, sem dúvida, é um início que tem que se perpetuar, tem que manter, porque é um trabalho mesmo de formiguinha. É assim que as pessoas vão assimilando que, todo ano tem o Boat Show, vou no Boat Show, aí vou trocar de barco no Boat Show. Isso é legal, sem dúvida é um caminho. Um outro caminho é o governo do estado entender que para a economia do estado o setor é importante pela geração de emprego e pode atrair estaleiros para ter uma filial aqui, para se instalar aqui. Tem que ter um benefício, como por exemplo Santa Catarina tem o Pronáutica, que com benefício fiscal e com infraestrutura, você atrai empresas para poder também estar produzindo. Perfeito. Aqui. Então é uma sequência, que aí uma coisa vai puxar a outra.
E aí, gostando? Muita informação bacana, né? Mas tem muito mais ainda aqui em nosso Band Empresarial. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente. Estamos de volta aqui com o nosso Band Empresarial, direto aqui do Salvador Boat Show. E a gente vai conversar com mais algumas pessoas para passar informações sobre esse mundo náutico, que é maravilhoso. Sou Azevedo Filho, fique com a gente. E agora no Band Empresarial vamos conversar com Paulo Tadeu da Real Power, um dos fabricantes mais antigos aqui do Brasil, embarcações maravilhosas, e vai dar pra gente um cenário bem bacana em relação a isso. Paulo, prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Prazer é meu, Azevedo. Obrigado. Me diz um pouquinho, como é que tá achando, o que é que tá vendo desse evento maravilhoso feito em cima do mar, né? E trazendo embarcações lindas, né? Eu acho que, assim, eu costumo dizer que Salvador é a minha segunda terra, né? A terra eu brinco que o Rio é a minha. Sou do Rio, mas a gente já trabalha aqui há muitos anos, tem uma ligação muito forte e eu acho que, eu até falei, eu acho que tanto o Rio quanto Salvador são as capitais que mais têm a ver com boat show dentro d'água. Concordo com você. Pela beleza que os dois estados tiveram o privilégio de ter. Não que os outros estados não sejam bonitos, não é isso, mas aqui... Ter duas baías como Baía de Guanabara e Baía de Todos os Santos não é qualquer lugar que consegue. Então é uma coisa diferenciada. O evento, o Boat Show está muito bem organizado, está um Boat Show bonito. Acho que a tendência para os outros anos é de ter um crescimento expressivo, até porque ele não é um Boat Show de Salvador, a ideia é ser um Boat Show do Nordeste. Perfeito. E pegar toda essa parte. Eu acho que os boat shows são importantes porque a indústria náutica ela é uma indústria que ela emprega muito, né? A gente acaba divulgando um pouco isso, mas hoje a gente tem um estudo que a gente tem mais de 120 mil empregos diretos. Nossa. Na indústria náutica. E a indústria ela tem algumas características que são um pouco difundidas, que é o que? A gente tem o número de funcionários é diretamente proporcional à quantidade de fibra que a gente manufatura. Então, por exemplo, eu vou fazer um barco maior. Tá. Eu vou precisar de contratar mais funcionários. Eu aumento o número de barcos, eu também preciso contratar mais funcionários. E os funcionários que a gente contrata, muitas das vezes são funcionários com pouco nível de escolaridade e que a gente forma mão de obra. Maravilhoso isso, né? Canteiro de obras e de educação. E como a gente tem insalubridade, por exemplo, um faxineiro que normalmente ganha R$ 1.300, na indústria náutica ganha R$ 1.800, R$ 1.900, que você acaba dando uma condição de vida para uma pessoa menos favorecida muito melhor. Ô Paulo, e como é que está essa indústria nacional em relação à indústria estrangeira? Como é que a gente está? Eu já consigo ver em alguns eventos internacionais lá embarcações nacionais. Né? Tiveram estaleiros que começaram a fazer um trabalho lá fora há mais tempo, há 7 anos atrás, que hoje estão colhendo os frutos, mas que tiveram um caminho árduo, né, nesse meio do caminho. Hoje já tem uma gama grande, a gente também está exportando. E vários outros estaleiros, hoje você vai a um boat show nos Estados Unidos, na Europa, e tem vários estaleiros brasileiros. Mas vocês já miram isso, ou seja, Paulo como CEO da Real, já mira esse mercado num percentual de share do seu trabalho? Já mira. Até porque hoje a exportação ela te dá um benefício fiscal que a venda do mercado interno não dá. Tá. E uma coisa que o nosso mercado sofre muito é com a parte tributária, que ela é muito alta, a não ser em alguns estados que tem benefícios que a gente, como a Cobar, conseguiu ter para viabilizar. Um exemplo, por exemplo, Scarpas do Lago, né, que tem uma quantidade de barcos enorme num lago, e esse turismo náutico lá cresceu depois que deram incentivo para a indústria náutica de lá. Eu provoquei o Eduardo, né, que é você vice, ele presidente, eu provoquei o Eduardo exatamente nisso, ou seja, como é que está a interatividade
com o setor público nesse sentido de poder beneficiar de alguma forma uma indústria que tem gerado tanto emprego. Mas é porque a indústria náutica, existe um preconceito grande contra a indústria náutica e uma discriminação, que as pessoas falam, é coisa de rico. Eu costumo dizer, eu brinco, eu falo que a indústria náutica é um Robin Hood, porque você vende para o mais favorecido, mas você beneficia toda uma rede de empregabilidade do ecossistema, porque você tem o estaleiro que tem os empregados, você tem as oficinas que tem manutenção de motor, você tem as marinas que tem os marinheiros e prestadores de serviço, você tem os clubes náuticos, os yacht clubes que empregam, por exemplo, o Yacht Clube de Salvador tem 400 funcionários. Quer dizer, a quantidade de gente que está ali, mas porque tem um mercado náutico. Plano Empresarial agora com outro estaleiro com muitos anos, 42 anos trabalhando e fazendo embarcações maravilhosas, e aqui com o seu representante, nosso querido amigo Marco Garcia. Prazer estar com vocês aqui, muito bem-vindo aqui à aventura, aqui a nosso Salvador Boat Show. Marco. Azevedo, nós que agradecemos e estar na Bahia, estar em Salvador é um prazer, né? O povo baiano, além de acolher bem a gente, é um cliente que já é da marca. Nós temos muitos clientes aqui na Bahia, a gente gosta de estar aqui. A gente acredita, a gente tem o DNA que faz muita similaridade ao povo nordestino, porque esse não é um salão do baiano, é um salão do Nordeste. Exatamente. A ligação daqui até João Pessoa ela é muito rápida. O cara com 800 quilômetros não precisa nem pegar um avião, ele dirige aí 9 horas, está por aqui. Então eu tenho certeza que é um evento que veio para ficar. E aqui na Bahia Marina, esse lugar é único, gente. Tem que acontecer aqui mesmo. E me fala um pouquinho da aventura. Eu vejo que você, mineira a estação, como é que você se denomina, já que você roda esse Brasil todo aí com as suas embarcações, Marco? Então, o nosso estaleiro nasceu em 1983 no estado do Rio de Janeiro. Rio? Uhum. Quando em 2000 a gente resolve transferir toda a operação para Minas Gerais, em virtude de uma percepção nossa de necessidade de uma melhora na distribuição em âmbito nacional. Tá. Melhorar o frete. O frete nas embarcações, ele corresponde a um percentual muito grande do produto. Então, estando em Minas, eu conseguia subir para o norte, descer para o sul. Perfeito. Logística. Logisticamente com mais eficiência. Começamos a trabalhar quando em 2014 a gente compra uma operação em Manaus e implanta uma fábrica em 2016 em Manaus para atender o quê? O norte, porque é um outro mundo. Você depende de balsa, depende de barco, para subir a Manaus, Boa Vista, é quase Macapá. Que meio de transporte, que a gente fala de mobilidade nesse sentido. Então, né? Para se fazer eficiente no norte, a gente viu essa necessidade de ter também essa fábrica em Manaus. Passado tudo isso, a gente começou a se aventurar em não ser apenas um estaleiro e se tornar uma empresa de power sport. Perfeito. Quando há 5 anos atrás a gente começa a importar ATVs e UTVs e lança a nossa linha Adventure. Explica para o nosso telespectador o que seria os UTVs, que eu já presenciei aqui, tem coisas lindas, mas fala aí, por favor. A ATV nada mais é do que aquele quadriciclo onde você pilota segurando em guidão. E o UTV, falando de maneira bem grosseira, é aquela gaiolinha onde você pilota fechado em uma tubulação com o volante. Para trazer mais musculatura, fugir da sazonalidade em alguns centros no Brasil. Passado isso, mais 3 anos para frente, a gente falou, opa, estamos precisando incrementar um pouco mais. Foi quando a gente, no ano passado, fala assim, bom, vamos se tornar importador da única moto aquática 100% elétrica do mundo, fabricado no Canadá. Jet ski 100% elétrico. Hoje nos grandes centros, se você for a Miami, Dubai, Mônaco, você vai ver o Orca navegando nesses mares maravilhosos e ele não precisa ir para o Canadá comprar, ele compra aqui no Brasil, compra na Argentina, compra no Paraguai, tudo através de uma distribuição da Ventura. Então a gente se preocupa muito com o lazer do brasileiro. E, gente, não precisa ir para fora. O Brasil tem ótimos estaleiros. Ao contrário, é preciso que eles venham para cá para poder fazer uso de um clima que nós temos maravilhoso para a área náutica, de baías como a Baía de Guanabara, como a Baía de Todos os Santos, que a gente tem aqui fantástica.
e que de alguma forma estamos pouco inteligentes no explorar. Eu tenho percebido isso na conversa como um todo, Marco, de um pouco inteligentes no explorar, seja na parte do privado, está vendo que você está fazendo a diferença aí, ampliando os seus leques, mas também no público que precisa de alguma forma olhar e ver isso como sendo um gerador de emprego, renda e uma fonte, evidentemente, de receita para o próprio município ou estado. A indústria naval, ela por si só é um grande gerador de empregos, vale ressaltar isso. Para se produzir um carro, por exemplo, você não precisa de uma pessoa. A integração máquina produtiva ela é tão grande que a necessidade de material humano é muito pequena. Já nos nossos produtos Marine, nas embarcações, seja na Ventura, em qualquer outro estaleiro, é a necessidade para se aumentar a produtividade, é contratar gente, é material humano. Então a indústria naval brasileira é um grande gerador de empregos. A indústria naval brasileira é grande gerador de oportunidades para o turismo. O turismo na Bahia, ele é a base da água. Vocês têm aqui Taparica, Morro de São Paulo, é tudo rodeado de água. Grande, Itacaré, então, eu citei talvez os principais, mas é um mundo de oportunidades. Nós temos o país com a costa mais navegável do planeta. Nós temos a maior quantidade de rios e afluentes internos de água doce do mundo. Gente, o nosso país é um clima tropical o ano inteiro. Mas graças a Deus que a gente está abrindo portas também no exterior. Hoje estamos com cooperação nos Estados Unidos, estamos com cooperação nos países irmãos aqui, Paraguai, Argentina, Uruguai. E estamos crescendo. A Ventura, se Deus quiser, em muito pouco tempo vai ser um sinônimo de muito sucesso e eficiência. Sucesso já é. Marco, prazer estar com você aqui em nosso Band Empresarial e faz a convocação aí do povo para conhecer a Ventura. Eu acho que mais que conhecer a Ventura, conheçam o setor náutico. Você, baiano, que não teve ainda a oportunidade de vir na Baía Marina, conhecer esse lugar ímpar, que foi feito com tanto carinho pelo Reinaldo, pelo Leilane, venham conhecer. Você tem restaurantes lindos, você tem a Baía dos Todos os Santos te banhando, te contemplando, um pôr do sol maravilhoso. Conheçam a Ventura no www.venturamarine.com.br. Enfim, aproveitem, vocês têm uma cidade maravilhosa, vocês são maravilhosos. Pois é, gente, assim encerra o nosso Band Empresarial dessa terça-feira. Muito bacana, né? Vamos valorizar essa Baía de Todos os Santos que a gente tem, que é uma coisa única. E lembre-se sempre, terça-feira, 13h30. E a gente vai estar aqui de volta com o nosso Band Empresarial, não só na TV, como também no YouTube. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.